Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sábado, hoje é dia 20 de junho. Estamos a meio das festas populares, não é? Tivemos aí o Santo António. Estamos quase a chegar ao São João, depois temos as Carvalhadas, que é o dia 29, dia de São Pedro. Minhas amigas, onde tivemos aqui, São Vicente teve em festa, teve algumas marchas lá a desfilar. Estive a ver por acaso há bocadinho aqui no computador, porque a gente não fez festa, nem que eu vá ver. Eu nunca me lembro até de ir ver marcha nenhuma, e não me lembro. Se a gente foi, não me recordo, sabem? Mas gosto de ver, assim, no computador, caso gravem, eu gosto de ver, sabem? Mas assim, para ir de propósito, nunca fomos chegados a isto. Mas é bonito, as marchas são bonitas, aquelas vestes mais lindas, tudo muito bem feito, sabem? Gosto muito de ver. Dá trabalho, dá gastos e tudo, mas eu acho que recompensa. É um convívio entre pessoas amigas, entre pessoas que gostem. Porque eu acho que para fazer uma marcha, montar uma marcha, eu acho que tem que se gostar, sabe? Gostar de estar ali, de dançar, estar ali com gente, sabem, pessoas amigas, até há pessoas de outras freguesias que vão para outras freguesias ou porque são familiares ou conhecem-se, enfim, eu acho que é um convívio muito, muito bonito. E eu digo-vos uma coisa, nesta época, a partir das domingas, não é? A partir dos mordomos, a partir de, assim, depois ter os santos populares, são momentos como é que se diz? Festejantes, não é? Festivos. São momentos em que as pessoas também se divertem um pouco. É a chegada aí do verão, não é? São João entra já no verão, já é no verão, porque dia 21 já é o verão. E este ano a gente não vai ter assim danças de São João. Este ano não, já tinha dito aqui, por motivos pronto, por causa da peça e tudo mais, a gente depois para o ano faz-se melhor as coisas. Este ano fez só o que a gente fez, mas a gente estava aqui a pensar já aqui há uns dias, que a gente tem vindo a falar nisso nos vídeos, mas estava assim naquele impasse, faz, não faz, faz, não faz. Se a gente faz as sardinhas, se a gente não festeja, se vai festejar, sabe, minhas amigas? A gente, para fazer essa festa, para a gente se juntar todos, é preciso que todos estejam disponíveis. Há pessoas que trabalhem fora, há outras que estão fazendo outras coisas. Não convém só, ou um casal só, ter sempre esta iniciativa. Convém que esteja também as outras pessoas disponíveis, não é? Nem toda a gente está sempre à mercê daquilo que os outros pedem. Porque trabalhem, têm as suas coisas marcadas, e isso são coisas que se marcam antes. A pessoa não vai fazer, a não ser que esteja assim em casa e goste muito e esteja disponível, que não se importe. Mas quando é assim para fazer assim uma festinha, uma coisinha dessa assim, tem que estar disponível antes, marcar o dia, o que é que se vai levar, cada um leva uma coisa. Eu acho que tudo tem que ser antecipadamente, porque eu acho que é mesmo assim. Olha, a gente vai ver, mas para mim, não sei também se o tempo vai ajudar, porque o tempo está tão escuro, o tempo está outra vez assim meio nublado, sabem, isso também do tempo não ajuda muito, enfim. Mas, da minha parte eu gosto,
dessas coisas, mas não vale a pena só encostar e na disposição de outras pessoas também não é. Aqui também ainda não falei, não perguntei assim ao fim se queriam, mas dia após dia vai-se chegando e também não é no dia que eu devia perguntar. Está assim naquele impasse, sabem? Uma coisa por dentro, eu quero, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim por dentro que está dizendo não. Ou não vaias, ou não digas, não sei. Não sei se é por causa do tempo que deixa-me esmorecida, se é não, aquela vontade, de se o tempo estivesse sempre ensolarado, se fosse dias assim, como a gente já teve, mas é sempre dias de chuva, sempre dias mais cinzentos, e a gente fica assim. E se a gente marca e de repente pôs a chover, a gente fica naquele impasse, sabe? É como vocês querem fazer um piquenique, mas têm medo às pessoas de marcar e depois começa a chover, ninguém vai para lá de ninguém, depois as pessoas fiquem, não é, com as suas coisas que comprarem para fazer, ou para que 1 ou 2, e eu não gosto dessas coisinhas, não gosto de marcar, não dá certo para não incomodar, sabe? Porque depois a pessoa pode dizer, olha, se não fosse eu tinha ido para ali, por causa disso, a gente não faz isso. Enfim, veremos então aí como é que este tempo vai se portar. Hoje, minhas amigas, vocês virem a receitinha que eu fiz ontem, o almoço. Hoje vamos fazer um almoçozinho de panela. Um almoçozinho que é bom. É mais para dias mais assim. Comidas de panela lembra-me logo o inverno. Mas as pessoas têm que comer, não é? E então vamos fazer um almoçozinho aí mais a nível de carneina, com umas batatinhas. Vocês se quiserem ficar por aí, deixem-se estar. Se aparecer alguma coisa que venha aqui para mostrar a vocês, alguma coisa diferente, alguma coisa que eu venha a fazer, depois eu mostro, tá bom? Deixem-se estar por aí e até já. Assim fica a nossa carneina. As batatinhas estão por baixo. Uns legumes salteados que eu fiz. Arroz para quem quiser. Tem aquelas duas deste bocadinho de torta ainda que está do outro dia. E vamos almoçar. Chazinho de cedreira para mim. Bom apetite! E pronto, minhas amigas, bora lá para o nosso Evangelho Diário, nosso amigo, nosso conselheiro, a nossa leitura do dia, não é? Hoje é dia 20 de junho, são 8h30 da manhã. A leitura está em Mateus 6, versículo do 24 ao 34. E diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto vos digo, não vos preocupeis nem com a vossa vida, acerca do que haveis de comer, nem com o vosso corpo acerca do que haveis de vestir. Porventura, não vale mais a vida que o alimento? Não vale mais o corpo mais que a roupa? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros. Nos celeiros. E contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que elas?
qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E porque vós inquietais com o vestido, considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vamos vestir? Os gentios é que procuram com excessivo cuidado todas estas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia bastam os seus trabalhos. Vamos para o resumo. Hoje, Jesus, meu Senhor e meu amigo, dizes-me: não te preocupes, não andes inquieto, perturbado, amargurada. Queres ensinar-me a andar sempre confiante no amor providente do Pai, que cuida de mim. Como isto, às vezes me é difícil. Quero confiar mais, quero acreditar mais no amor providente do Pai. Sei que isso me traz paz e alegria. Dá-me a graça de me abandonar ao amor providente do Pai, como tu fizeste sempre. Que eu saiba dizer: Pai, a tua vontade e não a minha. A gente aqui lê que temos que fazer a vontade do Pai e que Jesus realmente sabe daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente precisa, das nossas provisões e tudo mais. A gente também sabe que, mesmo confiando e tendo fé em Deus, vamos sempre pensar no dia da manhã. Aqui fala para a gente não se preocupar, mas nós, seres humanos, somos assim. Não somos perfeitos como Jesus é. E então a gente pega logo a pensar: ei, está acabando o leite, como é que faço amanhã? Ei, está acabando o pão, está acabando o açúcar, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou pescar? Não é as preocupações de mães, de pais. Antigamente também de uma coisa faziam outra. Faziam o pãozinho em casa, a farinha, isso tudo mais para amassar. Restinhos de massa faziam outros bolinhos, era só juntar mais açúcar. Enfim, tinham também as couves no quintal. E hoje em dia, aqui diz para a gente não pode servir a dois deuses. A gente não pode servir a duas coisas. Nós vamos não pelas riquezas, mas pela vontade que Deus tem, pela gente, pela confiança que a gente tem que tem em Deus. Aqui Jesus fala que a gente não pode seguir, não pode ter Deus e riquezas num sentido em que a gente não pode só ir pelo dinheiro. Aqui fala também nos dias de hoje, os dias de hoje. E também antigamente, há muitos anos atrás, já naquela altura, se falava muito em dinheiros, não era? Muito. E a gente sabe que Deus também aqui fala numa parte em que a gente não se pode vender por dinheiro, porque
ultimamente as pessoas, meio que, não todas, mas algumas, trabalham muitas horas a mais, muitas horas, e muitas crianças, principalmente daqui de há uns anos para cá, de há uns 10 ou 15 anos para cá, eu noto que a vida mudou muito. Aqui dizia-se que lá fora na América e no Canadá era uma vida muito de stress, e ainda é uma correria, trabalhos, trabalhos, trabalhos. Aqui, minhas amigas, aqui também está um pouco assim. Porquê? Porque há várias etapas, há várias horas, há vários, como é que se diz, vários tipos de trabalho. Antigamente havia o trabalho que era da segunda ao sábado, a nossa para o hospital é que se trabalhava ao fim de semana, e havia os turnos só meia-noite, 8 da manhã, 8, 4 da tarde, e das 4 à meia-noite. Havia só esses horários assim. Hoje em dia há muito tipo de horário. Há aquele horário das 8 da manhã que abre as lojas, a maior parte abre 9, 10 horas da manhã, fecha lá para essas 5, 6 horas, depois vá das 5 ou das 4 lá, ou começa a 1h30 até às 9 da noite. Ou seja, a maior parte das crianças ficam derramadas por aí. Eu digo derramadas por aí não no sentido de ficarem sozinhas, mas muitas crianças são deixadas nos ATLs. Nos ATLs, porque ainda hoje em dia há pessoas que trabalham até aos 60 e tal anos, não é? Para ter a reforma. E muitos pais não podem ajudar os filhos, não podem ficar com os netos, e assim vai. E as pessoas também, há muitas que trabalhem só para terem também um tipo de vida que muitas, como é que se diz, de coisas que vêm nos computadores, na vida social fora, às vezes, da realidade, que as pessoas vão pelas riquezas, vão trabalhem, abandonem, entre aspas, deixem o filho no ateliê porque quer ter aquele carro, porque o meu irmão tem, e depois a minha prima teve, e o meu vizinho tem, e eu quero aquela casa assim igual à outra, porque eu vi na televisão, eu vi no meu telemóvel, e o cabelo e a plástico, e eu quero puxar para cima, e eu vou puxar para o lado, e há os TikToks, essas coisas, e toda a gente tem que ter uma vida que às vezes nem é uma vida real, sabe? A gente esquece que muitas pessoas gravam nos YouTubes e em outras plataformas só trechos da vida, bocadinhos de vida, e aqui falo nos dias de hoje que as pessoas não podem viver acreditando e querendo que Jesus dê uma cura àquela família, se aquela família, a maior parte, vive uma vida que nem é uma vida real, nem é uma vida que Deus quer que eles levem. São pessoas que se preocupem muito com o dinheiro, com a estabilidade de vida, para atingir um patamar, porque o outro também tem, e o outro teve, e o outro tem que ter, e por aí fora, sabe? Eu acho que as pessoas vivem muito em função do vigiar as vidas dos outros. E às vezes esquecem-se de crianças para trás, ficam aqui, ficam ali, ficam com a vizinha porque tem que ter, e porque tem que trabalhar, e porque tem que atingir um nível de carreira mais alto, e não sei o quê. E vira que torna, muitas vezes é assim, uma vida de correria. E aqui fala que nós não podemos sustentar esses dois vícios, ou seja, esses dois deuses. Temos que ter um Deus, que é o nosso Deus, que diz calma, eu sei o que é que precisas, não vai te deixar de passar fome, não vai te deixar passar necessidade. Se eu olho pelos passarinhos, também mais olho por ti, sabe? E a gente tem que seguir uma vida calma, uma vida que a gente tem que ter confiança em Deus. Temos que trabalhar sempre para pagar as nossas contas de casa, ter as nossas necessidades ali, não é? O básico, a gente sabe
e não é por causa de ninguém juntar, trabalhar, juntar dinheiro para comprar uma casa, nem comprar um carro, nem as roupas que quer. Não é bem assim isso que eu estou falando. É aquela forma que muita gente, e a gente sabe que é verdade, que vive escravas do dinheiro, que vivem escravas do trabalho, sabem? Vivem naquela coisa de porque tem que, sabem? E isso às vezes preocupa, sabem? Deus sabe, Deus vê o que é que a gente faz com as nossas vidas. Por isso é que às vezes a gente não vai, se a gente não vive uma vida em que Jesus quer que a gente viva a vida que Ele destinou para nós, se a gente vai muito pela loucura de dar tudo da vida e roubar, entre aspas, não é roubar o outro, é roubar aquilo que Jesus quer para nós, e a gente não quer, a gente dispensa e vá e quer ter dinheiro, 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 faz com que a nossa vida às vezes Deus puxa o tapete e diga: estou aqui, que manda ser. Calma com a tua vida, calma, sabem? Não, o dinheiro não é tudo na vida também. O dinheiro não é tudo na vida, sabe? O dinheiro é bom, é necessário, mas não para a gente ser escravos dele, sabe? O dinheiro é que devia ser escravo da pessoa, e não a pessoa escrava do dinheiro. Porque isto é tudo muito relativo, o que eu estou falando aqui, sabem? A gente sabe que a gente necessita de muitas coisas, claro, para as nossas vidas, e o dinheiro é essencial para a maior parte, não é? Mas aqui fala para nós termos calma e não ficar insofridos, não ficar tão ligados, tão agarrados àquela materialidade do dinheiro, sabem, das coisas, porque realmente isto não é tudo na vida. A pessoa tem que, não é fazer, ter alegria com os amigos, com a família, relaxar um pouco, estar ali, viver com os seus, e não deixar de viver com os filhos ou com o marido para estar sempre a trabalhar, sabe? Porque não é só trabalho, a vida também não é só trabalho. E deixar de estar momentos com os filhos, deixar de ir a uma consulta, deixar de ir ver um filho ou uma filha a uma escola, uma festinha ou algo assim. Ai, não posso perder uma hora, não sei o quê, tenho que trabalhar. É preciso ter aqui calma acerca disso. Mas aqui fala que o Jesus diz que Jesus é nosso amigo e diz-me: não te preocupes, não andes inquieto e perturbado, nem amargurado, porque a pessoa que está sempre a trabalhar, sempre sofrida, fica amargurada. Há uma pessoa que fica mais rígida, há uma pessoa mais exigente, há uma pessoa mais controladora, porque tem que ter aquele patamar de vida que ela quer, sabe? E depois quem fica ao lado também fica triste, porque realmente não pode nem pensar em comprar nem fazer uma coisa, porque o outro não quer, porque tem aquela estimativa do que gastar. Que Jesus quer ensinar-me a andar sempre confiante no amor providente do Pai, que cuida de mim. Como isso, às vezes é difícil a gente pensar. Quero confiar mais, quero acreditar mais no amor do Pai. Sei que isso traz-me paz e alegria. Dá-me a graça de abandonar ao amor de Deus, como tu fizeste sempre. Que eu saiba dizer: Pai, a tua vontade e não a minha. Às vezes a nossa vontade é estar sempre a dar à luta, mas Jesus descansou ao sétimo dia e Jesus quer também que a gente descanse nele, não é? Descanse e tenha confiança, porque se for para a gente, sim, às vezes eu digo assim, aquela mulher: ai, tem ciúmes daquele homem, ai, aquele homem vai para ali, vai para acolá. Se aquele homem for para aquela mulher, para estava destinado para ti. Se aquela mulher for para aquele homem, teve viva-te contigo, mas se te deixou é porque não era para ficar contigo.
e vice-versa, 3 coisas, porque quem é para ficar connosco, ou quem é para fazer, para dar certo o negócio, vão-te agajando as coisas, se é para acontecer, se é para fazer, se realmente as coisas é para acontecer, porque Deus sabe, Deus toma conta da gente. Tudo veio ao nosso alcance, tudo. E logo que a gente esteja conectados com Deus e perguntar, porque Jesus sabe o que é que a gente precisa, mas Deus quer que a gente tenha um contato com Ele. Portanto, se a partir do momento a gente deixa tudo nas mãos dele, há de ser o que Deus quiser, Deus sabe o que é preciso, Deus sabe o que é que a gente necessita, Deus irá providenciar, Deus irá tomar conta. Está tudo gerenciado por Ele. O que tiver de ser, sabe? Se aquela casa está cara para tu comprares e, mas aquela pessoa mais rica quer comprar e sei que não vê ter chance de comprar. Não. Pergunta a Deus e pergunta se realmente tu vais ficar com a casa ou não. Então Deus, mais para a frente, has de ver se ficas ou não. Se é para tu ficares, é porque a casa era para ti. Se não, é porque não era. A gente só vê realmente as coisas que não pode ter dali a um tempo, dali a uns meses, talvez no ano a seguir. Porque é que eu não pude comprar? Porque é que eu não pude ir para ali? Porque é que eu não pude emigrar? Porque é que eu não pude ficar? Porque é que isto não deu certo na minha vida? Deus irá-te mostrar o porquê das coisas, sabe? O porquê. E a gente às vezes não pensa nisso. Às vezes a gente diz assim, não tenho sorte, não tive sorte. A gente nunca vê de maneira que Deus está-nos a livrar às vezes de certas coisas. Deus muitas vezes livra-nos e a gente não pensa nisso. A gente diz assim, eu nunca tive sorte, a fulana foi para ali, já fiz papéis para ir para ali, nunca tive sorte de ir para ali. Não é nada sorte. Deus livra-te, tu tiveste sorte sim. Sabe? Porque Deus sabe do que a gente necessita. A gente é que não pensa da maneira que Deus pensa. A gente muitas vezes quer as coisas à nossa maneira. E às vezes não é bem assim. Sabe? Eu estou incluída nisso. Porque também assim, às vezes digo, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar com olhos realistas, com os olhos em que a gente tem que deixar. Por isso é que não deu certo, por isso é que eu não fui para ali. Deus livre-me disso, ou não era para ter, ou assim, ou assado. A gente tem que ver depois. Mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que falar, ter assim uma intimidade com Deus, ou perguntar porquê, porque não, e depois então esperar na resposta dele. E é isso, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta leitura de hoje e da maneira que Deus falou connosco hoje, não é? Muitas de vocês, às vezes, em certas leituras, sabem realmente que as respostas Deus dá-nos depois, que é mesmo assim. Vamos então agradecer ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida, Senhor. Entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, cobre com o tema todas as indicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos que as pessoas façam, escolhas, trabalhos, viagens, transportes, instituições, todo o tipo de instituição, todo o tipo de, como é que se diz, de ajudas que precisarem, que o Senhor abençoe sempre, sempre coberto com o manto do Senhor. Enfim, que o Senhor tenha sempre muita compaixão, muita misericórdia por tudo o que a gente faz, por todas as pessoas com depressão, pessoas que estão apavoradas com a vida, pessoas que não sabem qual é a escolha que hão de fazer e o que é que hão de fazer com as suas vidas, pessoas que estão em pensamentos destrutivos, pessoas que estão muito confusas. Que o Senhor ajude a dar luz a cada um de nós para realmente sabermos o que é que a gente quer da nossa vida. Amém. Minhas amigas, a gente tem que ir ao encontro para a gente saber realmente o que é que a gente vai fazer das nossas vidas.
e nunca é tarde. Às vezes a pessoa diz assim, já tenho 50 anos, já não faço isso. Nunca é tarde. Nunca. Precisa ter paciência e esperar, falar e tudo se verá. Tá bom? Muita saúde para todos. Um ótimo sábado e até amanhã se Deus quiser.